Boa noite. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós consagramos esse culto a Ti, consagramos tudo o que será dito aqui nessa noite, Senhor Deus, que não venha nada de mim, mas que seja Tu, Senhor, Tu, Espírito Santo, a estar falando conosco, estar falando com todos nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos aproxima de Ti nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra nos aproxime de Ti, nos atinja onde nós precisamos ser atingidos, Senhor Deus. Ali, Tu sabes o local. Mas fala conosco, Senhor Deus. Que a Tua palavra mexa conosco nessa noite. E nos traga transformação. Nos traga mudança de mentalidade. E aproximação contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, amados irmãos da Igreja Aba. É uma satisfação estarmos juntos, reunidos, nessa noite de quarta-feira. E eu e a minha família, eu, Ana Cristina e Lavínia, estamos com saudades de todos. Não estamos juntos presencialmente durante essas últimas semanas. Como vocês bem sabem, nós estamos no Reino Unido, na Inglaterra, no norte da Inglaterra. Nesse momento, estou falando de uma cidade chamada South Shields, que fica na região do condado de Tyneware, né? A cidade principal é Newcastle upon Tyne, que fica a cerca de 16 quilômetros, umas 10 milhas de onde eu estou agora. Nós estamos aqui, né, nesses primeiros dias, nesse primeiro mês, e em breve nós estaremos nos mudando também para Newcastle, para ficarmos mais próximo da universidade onde eu estou fazendo parte do meu doutorado. Agradeço de antemão aí também as orações dos irmãos, que eu sei que têm orado por todos nós aqui, né? E nós continuamos ativos na igreja, mesmo estando distantes, né? Temos participado dos cultos de forma remota, obviamente, né? Mas temos assistido os cultos, temos orado, temos participado dos momentos da igreja aí que, dentro da medida do possível, né? Aqui nós estamos 4 horas à frente também. Então, quando no Brasil, em Porto Alegre, quando são 18h30, né? Então você pode fazer as contas aí que você vai ver que aqui já são 22h30, né? E 19h30, aqui 23h30 e assim sucessivamente. Né? Mas estamos juntos, né? Estamos juntos em espírito e crendo que o Senhor tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado de vocês, tem cuidado da igreja local aí, tem cuidado da gente aqui também. Sabemos que o Senhor nos deu uma oportunidade de estarmos em outro país nesse período, mas sentimos saudades, obviamente, de todos vocês e com muita alegria continuamos ativos aí participando e nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e falar um pouco sobre o tempo na Bíblia, a nossa relação com o tempo. Né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre essa palavra ao longo da sua vida, não sei qual a sua idade, mas todos nós, ao longo da nossa vida, nós vamos ouvir falar nessa palavra tempo. É uma palavra que aparece na Bíblia, certo? Mas o que é o tempo? O tempo é um espaço, né, que a gente pode colocar como ininterrupto e é um espaço onde acontecem coisas, né? Falando em termos de vida de seres humanos, as coisas acontecem ao longo do tempo. Como vocês sabem, eu sou professor de história, historiador, e a minha função nessa jornada profissional é entender as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Isso que é a história, a ciência histórica, certo? E então é um fator sobre o qual eu tenho me debruçado ao longo da minha jornada profissional, assim como vocês nas profissões de vocês tem fatores que vocês se debruçam mais, né? E eu tenho refletido sobre o tempo de forma geral ao longo dos anos, profissionalmente, mas como seres humanos, todos nós, de certa forma, nós refletimos sobre o tempo também. E os seres humanos, desde muito tempo, desde a antiguidade, sempre
se preocuparam, né, com o tempo, em como organizar a sua vida nesse espaço que elas têm, né, durante um dia, que é uma convenção humana também, né, os seres humanos criaram várias convenções para organizar o seu tempo. A gente calcula os dias, né, a partir do movimento de rotação da Terra, né, os anos através do movimento de translação. Isso aí a gente aprende nas aulas de ciências. Mas os seres humanos com o tempo foram identificando isso aí, foram aprendendo, né, foram olhando para a criação de Deus, identificando certas coisas e foram colocando ali marcadores e foram organizando o tempo, foram criando ferramentas para organizarem esse tempo. E a gente tem aí hoje relógios, calendários, uma série de outras coisas, agendas, né? Você pode pensar uma série de coisas aí que a gente foi criando para organizar o nosso tempo. Mas como nós lidamos com o nosso tempo, né? Cada vez mais as pessoas têm visto seus dias, parece que passando mais rápido. O tempo continua passando da mesma forma, mas a nossa sensação, a nossa percepção é de que o tempo está passando mais rápido em muitos casos. E às vezes, de uma forma, a nossa percepção é de que está passando mais demorado. Você sabe muito bem que se você está envolvido com muitas atividades, parece que o tempo às vezes passa rápido, o dia passou rápido. Muito embora os segundos continuem sendo segundos, os minutos, minutos e assim por diante. Essas unidades de medida continuam sendo iguais. Mas a nossa relação com o tempo, com as atividades que a gente faz ao longo do dia, fazem parecer que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar. Você pode concordar comigo certamente em relação a isso. Tenho certeza que isso se aplica para a sua vida também. E a gente vai tendo essas experiências, né? Muitas vezes sufocados, né, numa situação difícil, né? Parece que as horas custam a passar também. Se a gente está estressado com algumas coisas, a gente tem que resolver certas coisas, pode ser que a gente pense assim, a gente olha para o tempo e pensa, nossa, como passou rápido, eu tenho pouco tempo para resolver isso. Ou muitas vezes, quando a gente está numa situação, dependendo de como ela é, parece que o tempo está passando vagarosamente. Mas a nossa relação com o tempo, ela se dá conforme as nossas relações, com as nossas ações, com o cotidiano. E a gente precisa entender, cada um tem uma relação diferente com o tempo. E nós, seres humanos, vivemos em um período onde parece que o tempo nunca é suficiente. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pelo menos na minha vida muitas vezes é assim. Mas a palavra de Deus nos fala algumas coisas sobre o tempo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Obviamente que quando nós pregamos, trazemos uma mensagem, o centro de tudo é a palavra. Mas então o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre o tempo? O que a Bíblia nos fala sobre a nossa relação enquanto seres humanos, homens e mulheres, com o tempo? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Obviamente que a gente poderia falar durante muito tempo, durante muitas horas, por dias e até por anos, sobre as coisas que a Bíblia fala em torno disso, refletir em torno disso. Mas agora, de forma sucinta, eu quero falar com você sobre alguns pontos específicos que a Bíblia traz para a gente. Eu não vou abordar todos os versículos da Bíblia que falam sobre tempo, mas sobre alguns que Deus falou comigo, tem falado comigo ao longo desses anos e ao longo desses dias, certo? Então, um dos pontos que a gente pode perceber que a Bíblia traz para a gente está lá em Eclesiastes 3. Você pode abrir a sua Bíblia comigo aí. Nesse momento aqui, eu vou trazendo linguagens diferentes, traduções diferentes da Bíblia, certo? Mas Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, e agora eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, ele fala sobre que há tempo para tudo. Você já deve ter lido esse capítulo da Bíblia. É um capítulo bastante famoso, muito conhecido. E ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então há ocasião para tudo, tempo para cada propósito debaixo do céu. Debaixo do céu, onde nós vivemos, terra, certo? E assim, o escritor de Eclesiastes, ele vai trazendo para a gente aqui algumas informações interessantes, algumas reflexões importantes,
certo? Tempo de nascer e tempo de morrer. Todos concordamos que nenhum ser humano vai escapar do nascimento e da morte, certo? Alguns vão ter a experiência de quando Jesus voltar e se encontrarem, estarem vivos ainda, mas aí é um caso muito especial. Mas de forma geral, todos nós temos um ciclo de vida, né? Nós nascemos, temos um desenvolvimento na nossa vida e nós morremos. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, certo? Então nós vamos semear e nós vamos ter o tempo de colher. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Mas a nossa relação de vida, ela está muito ligada à nossa semeadura e com aquilo que nós vamos colher, né? Aqui, o autor de Eclesiastes, ele fala, trazendo essa metáfora, que é uma metáfora da terra, né? Uma metáfora agrícola, até eu diria, que estava muito inserida dentro daquele contexto no qual as escrituras foram escritas, né? Daquele contexto do Israel antigo. Então, a gente pode refletir em torno disso. Há tempo para tudo, há tempo de nascer e morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, né? Há tempo onde nós precisamos encerrar coisas, né? Encerra-se um ciclo. E aqui há um simbolismo da morte em relação a isso até. Mas há tempo onde nós precisamos, às vezes, olhar para certas coisas e curar, né? Trazer cura. Não matar, mas trazer cura. Então há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Vai haver momentos na nossa vida que nós precisamos derrubar, né? A gente olha para uma construção e às vezes uma construção está condenada. Derruba-se. Na igreja nós temos engenheiros, né, incluindo o pastor Walter aí. Há tempo de derrubar as coisas, mas há tempo de construir. A nossa vida também é assim, né? Às vezes há coisas que nós precisamos tombar de vez na nossa vida. E tempo de construir coisas novas. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o velho homem e a velha mulher precisam ser tombados, precisam ser mortos, certo? E nós vamos construir, Deus constrói em nós algo novo também. E nós vamos participar desse processo muitas vezes, porque Deus vai nos usar. A nossa vida, né? Deus cria algo novo, cria um ser humano novo, mas Deus permite que a gente participe desse processo, né? Nós somos agentes também de reconstrução da nossa vida. Nós não somos simples bonecos, né? Onde simplesmente se aperta um botão e as coisas acontecem, né? Claro que a obra é de Deus, mas Deus nos permite participar dessa obra, mesmo que minimamente, comparando com toda a obra que Deus faz por nós. Há tempo de chorar e tempo de rir. Você há de concordar comigo que há tempo de chorar e há tempo de rir, né? Momentos de luto, né? Quantos de nós passamos por luto? Ano passado eu passei por duas pessoas muito próximas a mim, familiares que eram muito próximos a mim, morreram, faleceram. E eu tive que lidar bem com esse luto de duas pessoas. Talvez você, nesse ano, esteja passando por uma situação assim, ou passou no ano passado, ou já passou por isso ao longo da vida. Mas o luto não é eterno. Ele existe, ele é importante, mas há um tempo, né, onde as coisas vão mudar, né? A gente vai rir, vai passar o tempo do luto e a gente vai voltar a sorrir, vai voltar a rir, certo? Então não entenda lutos ou momentos de choro como choro para sempre, certo? Há momentos de você voltará a rir. Você precisa encarar a vida e entender que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Sim, há tempo onde teremos prantos. Quem nunca chorou compulsoriamente? Né? Muitas vezes a gente chorou. Né? Parece que tem algo nos impulsionando, empurrando para chorar. Porque às vezes a dor é muito forte. E é importante chorar. Né? Nós choramos, é um mecanismo do nosso corpo, onde a gente bota as coisas para fora. É importante chorar. Mas é importante também dançar.
Ao pranto é um momento de dança, é um momento de festa, a dança que simboliza a festa. Nós precisamos identificar isso na nossa vida. Não há pranto eterno. Virá um momento de festa. E a gente precisa entender isso também. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Há tempo, sim, de espalhar coisas, mas há tempo de juntar também. Nós precisamos entender essas coisas. Tempo de abraçar. Nós precisamos entender que há tempo de abraçar, mas há tempo de se conter também. Agora, eu entendo certas coisas. Então, obviamente, que a gente não vai sair abraçando todo mundo o tempo inteiro. Há momentos em que a gente precisa se conter. Há tempo de procurar e tempo de desistir. Há tempo para isso também. Nós não vamos ficar numa busca eterna sobre certas coisas. É como quando a gente perde uma coisa, a gente tem um tempo de busca, de procura. E há tempo que a gente desiste de certa coisa. A gente precisa entender certas coisas, né? A gente não vai ficar lá dando murro em ponta de faca. Às vezes é teimosia. A gente precisa entender isso aí também na nossa vida. Certo? Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Sim. Nós não temos que ser acumuladores. E às vezes até de sentimentos. Precisamos entender isso. Não devemos ser acumuladores na nossa vida. Guardar é importante, mas às vezes nós precisamos entender que nós precisamos lançar fora certas coisas. Dores, coisas que as pessoas nos falaram. Eu acabei de falar agora de uma situação de luto. Sim, há tempo de ter certas coisas dentro de nós. Certas tristezas nos tomam, mas nós precisamos entender que agora eu preciso lançar fora isso aí. Eu preciso lançar fora. Eu preciso passar por esse período, desistir disso. Lanço fora isso agora. E é algo que às vezes a gente tem que tomar uma postura, uma posição. Há tempo de rasgar e tempo de costurar, sim. Às vezes há tempo de romper com certas coisas. Certos rompimentos às vezes são importantes na nossa vida. Certo? Quando nós temos más companhias, às vezes é necessário romper. E a gente precisa entender isso aí também. Maus hábitos também. É preciso romper com maus hábitos, às vezes alimentares. A gente precisa cuidar do nosso corpo também. Há tempo de costurar. Há tempo de criar laços, de aproximar. Há tempo de calar e tempo de falar. Principalmente quando nós estamos atordoados com situações que acontecem, às vezes é melhor a gente não falar, porque ao falar certas coisas, em certos momentos de irritação e tudo mais, a gente pode falar muita bobagem. A gente precisa entender isso. Então, às vezes, é momento de calar. É momento de entender. Agora não tem que falar nada. Eu tô triste, eu tô chateado com alguma coisa, é melhor eu ficar quietinho. Porque senão eu posso ferir pessoas. E nós não fomos chamados para ferirmos pessoas. Nós somos chamados para amarmos pessoas. Amar o nosso próximo e até o nosso inimigo, conforme fomos orientados por Jesus. Então, às vezes é melhor a gente segurar, controlar nossa língua. Isso é bíblico, gente. A gente sabe disso. Há tempo de amar e tempo de odiar. Olha só o que diz a palavra. Sim, há tempo onde nós vamos às vezes ser tomados por uma raiva por certas coisas. Quem nunca, né? Quem nunca viu uma situação que a gente ficou assim na hora, odiei aquilo ali. Mas o ódio não pode tomar conta do nosso coração. O ódio não pode tomar conta do nosso coração, senão vira pecado. Certo? Então, há tempo de odiar, mas sim, há tempo de amar. Então a gente tem que saber diferenciar entre uma coisa e outra. E a gente não pode ser jamais tomado pelo ódio, senão a gente vai tomar decisões muito equivocadas na nossa vida. Mas sim, há momentos onde a gente vai olhar situações de injustiça e a gente vai odiar aqueles momentos. Sim. A gente vai olhar situações belas, coisas que os seres humanos fazem, a gente vai amar aquilo ali. Tudo isso a gente precisa entender. Não é um odiar a Deus. Não, jamais. Odiar a Deus jamais. Até porque a Bíblia nos chama, como eu falei, amar a Deus, amar o nosso próximo. Nós somos chamados a isso. Mas às vezes certas atitudes que acontecem a gente acaba criando ódio, né? A gente vê tanta injustiça por aí. Só que o ódio não pode tomar conta do nosso coração. Há tempo para tudo. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sim.
Há tempo onde a gente vai precisar brigar por certas coisas. Isso aqui está errado. Só que quais são as nossas armas? A Bíblia nos chama a combatermos o mal com o mal? Não. A gente combate o mal com o bem. Fomos chamados para isso. Precisamos entender isso na nossa jornada enquanto cristãos. Certo? Nós nunca vamos responder da mesma forma. Nunca. Se o mundo nos provocar, a gente vai agir de uma maneira diferente. Se alguém nos maltratar, falar absurdos contra a gente vai combater o mal com o bem. A gente vai orar pela pessoa, a gente não vai agredir ninguém, não vai fazer nada disso aí. Nós não fomos chamados para isso, certo? Nós fomos chamados a viver em paz. Então a luta, sim, às vezes é necessária, mas a paz sempre. A paz é muito importante. É importante a gente manter isso, a paz dentro do nosso coração, mesmo em momentos de dificuldade. A gente precisa entender isso. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mesmo num momento de luta, num momento de dificuldade, nós vamos ter paz dentro da gente, certo? Então, a gente precisa ter atenção a isso. Há tempo para tudo, certo? Então, esse é uma primeira mensagem, um primeiro ponto que a gente tem aqui. A gente precisa entender o tempo das coisas. Outra coisa, gente. Utilize o tempo para semear coisas boas. Utilize o tempo para semear coisas boas. Lembra que eu falei antes da questão da semeadura e da colheita? Pois bem, Eclesiastes 11:6, na versão Almeida, revista e corrigida, a ARC, Eclesiastes 11:6 diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então nós somos chamados a semear coisas boas e úteis. Só que muitas vezes a gente tem boa intenção no nosso coração, mas a gente vai descobrir que certas sementes que até foram semeadas com um bom coração, elas não vão prosperar. Muitas vezes elas caíram em terra que não é uma terra fértil. Você lembra bem da parábola do semeador contada por Jesus, né? Você lembra bem dessa história. Só que a gente tem que ter atenção o tempo todo em relação a isso. Nós vamos ter boa intenção em semear coisas boas e úteis, certo? Mas como é que eu sei isso? Conhecendo a palavra de Deus. Não vou fazer nada que contrarie a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto, certo? E eu sempre vou orar e pedir ao Senhor discernimento do que eu devo fazer. Mas às vezes eu vou pregar a palavra, por exemplo, é sempre uma coisa boa. Mas às vezes pode cair num coração endurecido. E talvez o retorno não seja aquele que nós gostaríamos, né? Mas nós temos que entender, né, e observar certas coisas. Na nossa vida, a mesma coisa em tudo. Nós devemos estar atentos, semeando coisas boas e úteis, mas observando o tempo e entendendo o que vai prosperar, certo? Às vezes a gente pode largar duas sementes e as duas prosperarem, serem boas, mas às vezes alguma pode não prosperar, mesmo a gente tendo ali as melhores das intenções, certo? E a gente precisa identificar isso aí ao longo do tempo, saber identificar as coisas. Às vezes há tempo de parar, certas coisas a gente está semeando, alguns projetos precisam ter começo, meio e fim, certo? Alguns vão durar anos, alguns a gente precisa entender que esse projeto aqui encerra nesse momento. E a gente precisa refletir e observar. Não é só semear, mas é observar e pedir discernimento da parte do Senhor em relação a certas coisas. Em Gálatas 6, do 7 ao 8, ainda falando sobre semeadura, né, agora na NVI, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. Então, aqui há algo interessante, né? Tá falando de semeadura. A gente não vai zombar de Deus jamais. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o que a gente está semeando. Quem semeia para a sua carne, olha o que o texto bíblico está dizendo aqui. Paulo, escrevendo aos Gálatas. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Então, se a gente semeia para a nossa glória, pessoal, para os nossos desejos, a gente vai colher destruição. Pois a gente não está semeando para a glória de Deus. A gente acha que a gente está se gloriando para os nossos prazeres, para as nossas futilidades. O que a gente vai colher? Não vai colher coisa boa. Certo? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito com E maiúsculo, né? O Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Então eu semeio para a carne ou semeio para o Espírito? Semeio para mim ou semeio para o Espírito de Deus? Se eu semear para o Espírito de Deus, eu vou colher a vida eterna. Eu estou fazendo as coisas para a glória de Deus, não para a glória pessoal, minha. Né? E você dizendo isso aí para você também. Para o que estou semeando? Para a minha carne, para os meus desejos, para os meus anseios pessoais? Ou tudo que eu faço é para a glória de Deus? Tudo que eu semeio é para a glória de Deus? É algo que eu devo pensar. Eu devo refletir em torno disso. Se eu estou semeando para a glória de Deus, eu vou colher a vida eterna. E isso até na casa do Senhor. Tem coisas que às vezes a gente pode fazer na casa do Senhor e a gente está esperando coisas para a gente. A gente não está fazendo para a glória de Deus. Você concorda comigo? Às vezes eu posso estar lá e dizer, eu vou varrer o chão da igreja hoje, mas eu quero varrer o chão da igreja porque eu quero ser visto varrendo o chão da igreja, né, para que eu possa, né, ganhar um cargo ou uma posição na igreja, ou tocar um violão para ser visto, né, porque eu acho que eu toco bem, maravilhosamente bem. Exemplos, isso tudo é semeando para a carne, mesmo fazendo as coisas na casa de Deus. Mas se eu varrer o chão da igreja para a glória do Senhor, não para a minha, se eu tocar o violão para a glória do Senhor e não para a minha, eu vou colher a vida eterna. A propósito nessas coisas. Às vezes a mesma ação, com uma disposição equivocada do coração, ou com a disposição correta do coração, vai gerar efeitos diferentes. A gente precisa identificar isso. Isso é maturidade espiritual. Mas semear e colher é algo importante que a gente vai fazer ao longo do nosso tempo, sim. Todos nós vamos fazer isso. Certo? Aproveite o tempo para isso. Se ficar de braços cruzados, o que a gente vai colher? Complicado, né? Complicado. Mas não há zona neutra no mundo espiritual. Se a gente cruzar os braços e não fizer nada, a gente já está escolhendo um lado. Certo? Continuando aqui. Aproveite o tempo para refletir sobre a sua vida e para se arrepender. Olha só. Sim, a gente tem que aproveitar o nosso tempo para refletir sobre a nossa vida. O que a gente tem feito? Acabamos de falar. Estamos semeando para a carne ou para o espírito? Reflita sobre a sua vida. E se arrependa. Isso vale para todos nós, para mim, para você. No Salmo 69, nos versículos 13 e 14, na Nova Versão Internacional, na NVI, diz o seguinte: eu, porém, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. O salmista está dizendo isso. Eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Eu oro a Ti. Responde-me pelo Teu grande amor leal, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Olha só que forte isso, né? Então o salmista está dizendo, Senhor, no tempo oportuno eu elevo a Ti a minha oração. E quando é o tempo oportuno, gente? Para Deus, a relação é diferente do que a relação que a gente tem no mundo. Alguns dias atrás, eu, Ana e Lavínia, fomos até uma agência da Subway, né? Você conhece bem a Subway, você tem Subway no Brasil que vende aqueles sanduíches de 15, 30 centímetros. E aqui em South Shields mesmo. E havia um atendente lá muito simpático,
E quando nós estávamos conversando ali, lá pela Santos, ele, o que vocês estão fazendo por aqui? A gente descobriu que a gente era do Brasil. Eu falei, não, estou fazendo parte do doutorado na Newcastle University. E ele, que legal. Eu já estudei naquela região, mas estudei na Universidade de Northumbria, né, que é a universidade também na mesma cidade, Newcastle, mas uma universidade da região, né, assim como a gente tem a URGS, a UERGS, enfim. Aqui também tem, às vezes, universidades diferentes na mesma cidade, né? Aí ele disse, mas eu perdi minha oportunidade. Era um momento de muita festa, muita bebedeira, e eu acabei jogando fora a minha oportunidade. E para mim já passou o tempo. A gente falou para ele, você pode, nunca é tarde para começar, né? Para retomar alguma coisa. Eu falei, minha oportunidade já passou, né? Em relação a isso, né? Sistemas educacionais de ensino de alguns países, se você vai mal, às vezes em alguma série, você não consegue retomar isso depois. Você nunca vai alcançar as universidades de ponta, isso só para dar um exemplo. E esse rapaz, ele já havia aceitado, o tempo dele passou. Ele não conseguiria mais retomar aquilo ali. Eu não sei até onde ele estava sendo fatalista, até onde isso fazia sentido. Mas às vezes no mundo é assim. A gente vê oportunidades que passam e a gente não consegue mais recuperar. Você concorda comigo, obviamente. O empresário vê oportunidades de negócio que às vezes se ele perdeu, ele não consegue mais recuperar aquela oportunidade. Estudo, quem reprova um ano, perde um ano às vezes da sua vida em relação a certas coisas na escola. Mas no reino de Deus, há sempre tempo de se arrepender. Há sempre tempo de pensar, de refletir. Enquanto nós estivermos vivos, é tempo oportuno para nós elevarmos a nossa oração a Deus, certo? E Ele, através do seu grande amor leal e com a sua salvação infalível, é o que diz o texto. Salvação infalível, a salvação de Deus não falha, certo? Ele irá nos tirar do atoleiro e não nos deixará que a gente afunde, certo? Nos libertará daqueles que nos odeiam e das águas profundas. Então, se você nessa noite, ou no momento no qual você está assistindo essa mensagem, você se sente no atoleiro, você saiba que você pode elevar a Deus a sua oração. É tempo oportuno hoje para isso. Hoje é tempo oportuno. A sua oportunidade não passou. Você está vivo, você está respirando. Eleve sua oração ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Entregue o seu coração a Ele. Hoje é tempo oportuno para você fazer isso. Para todos nós. Todos nós. Refletirmos sobre o nosso dia. A palavra de Deus nos adverte que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós devemos pensar sobre isso sempre. Sempre. Hoje é tempo oportuno para nós elevarmos a nossa oração. E Deus, através da sua salvação infalível, certo? Não há quem Deus não possa salvar. Mas basta que a gente abra nossa porta e que a gente venha convidar Deus para entrar nas nossas vidas. Amém? Em Hebreus 4,16, ainda falando sobre isso, sobre esse tempo para refletir sobre a vida e para se arrepender. Agora na Almeida Corrigida e Fiel, ACF, a versão, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A gente vai até Deus com confiança, com fé nele. Fé no Senhor, fé em Deus. Quando nós vamos até Deus, nós estamos nos dirigindo com fé para que possamos alcançar misericórdia. Sim, o Senhor tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E através da sua graça, não por aquilo que nós podemos fazer de melhor, mas através pela graça de Deus, nós vamos alcançar essa misericórdia e seremos salvos, ajudados em tempo oportuno. Imagine você estar lá num buraco, caindo naquele atoleiro, você vai até Deus e ora a Ele, eleva uma oração. Diz: Senhor, socorro, eu preciso de Ti, me salva de mim mesmo. Me salva de tudo aquilo que eu tenho feito de errado, tenho dirigido mal a minha vida. Às vezes, aos olhos do mundo, parece que está tudo bem. Mas não está tudo bem.
não tá tudo bem. Eu tenho vivido tenho semeado para minha carne, para minha glória e não para o teu espírito. E eu quero a partir de hoje mudar isso, mudar essa trajetória. Mudar essa trajetória. Então, hoje é tempo oportuno. É tempo oportuno para sermos ajudados. É hoje, não deixe para amanhã. É hoje. Amém? Aproveite o tempo para pregar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4:2, diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Vamos parar aqui, parte primeira do versículo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Há tempo de pregar a palavra, sempre preparados. Sempre preparados. Nós vamos ter oportunidade de falar de Jesus, nós não devemos perder essa oportunidade. Nós temos que falar de Jesus. É obrigatório que falemos de Jesus. Jesus nos manda fazermos isso. Nós somos chamados a isso, a ir e pregar, indo e pregando ao longo da nossa vida. Certo? Vocês lembram desse versículo, né? Todos fomos chamados a isso. A ir e pregar. Vamos indo e pregando. E nós devemos falar. E agir, obviamente. Né? Mas nós temos que falar de Jesus. Não adianta só a gente ser bonzinho, fazer coisa boa, mas ninguém saber por que a gente está fazendo isso. A gente vai falar, a gente vai professar Jesus. A nossa vida vai ser um sinal de Jesus. E a gente vai falar de Jesus para as pessoas. Amém? Aproveite o seu tempo para louvar a Deus. Outro ponto importante, aproveite o seu tempo para louvar a Deus. Salmo 34:1, na Almeida Corrigida e Fiel, ACF, diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós temos que louvar a Deus. O tempo de louvar a Deus é todo o tempo, é contínuo, sim. Nós temos que louvar a Deus continuamente. Assim como meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o tempo todo. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus, orando, falando com o Senhor em espírito o tempo inteiro na nossa vida. É importante isso. Mas tudo é para louvor do seu nome. Não é porque eu quero ser simplesmente mais espiritual que os outros. Vou meditar na palavra porque eu quero conhecer mais a Bíblia do que as outras pessoas. Não. Eu vou meditar na palavra porque eu amo Jesus. Eu quero conhecer a sua palavra. Eu quero conhecer aquilo que ele tem para mim, que ele tem para minha família, que ele tem para minha vida, porque eu o amo. E eu quero passar tempo com ele. Eu preciso saber o que Jesus tem para mim. Eu preciso ouvir a sua palavra, eu preciso ler a palavra, meditar na palavra. É importante. Amém? Preciso orar. Orar ao Senhor, sempre. Orar a Deus. O tempo todo. Tem momentos de oração dedicados a Ele exclusivamente, mas durante o dia, tá falando com Deus. Isso é orar. Falar com o Senhor. Falar com Deus. Fomos chamados a isso também. Orar, orar, orar. E louvar a Deus. Nós vamos meditar na palavra. Nós vamos orar. E tudo isso será para louvor do nome do Senhor. A gente vai abrir a nossa boca e vai proferir palavras de louvor também. Vocês lembram daquela canção da Aline Barros que diz: celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Contarei e cantarei as tuas obras. Então nós vamos louvar a Deus com a nossa vida. Certo? Nós vamos sim contar as obras de Deus. Sim, vamos falar do que Deus fez, do que Jesus fez, que ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, do que Jesus fez pela minha vida, do que Jesus fez pela tua vida. Vamos contar e vamos cantar isso também. Importante, nós nos reunimos na igreja, cantamos todos juntos. Na sua casa você pode fazer isso também. Ter esses momentos de louvor musicado, né? Cantando com melodias. É muito bom, muito importante. Muito importante isso. Aproveite o seu tempo para louvar a Deus. Em todo tempo.
em todo o tempo. Louvar a Deus sempre, adorar a Deus sempre. Louvor e adoração não é só música, é uma vida dedicada a Deus, em amor, para a glória dele, semeando para o Espírito e não para a nossa carne. E o último ponto que eu quero trazer aqui é tempo de fazer o bem. Certo? Em Gálatas 6:9, na NVI, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo está advertindo os irmãos da igreja de Gálatas, da Galácia, né? Os Gálatas. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Para a gente colher, a gente tem que permanecer. A gente não pode desanimar. A gente tem que permanecer. A gente tem que estar ali, constante, na presença de Deus. A gente não pode jogar tudo para cima. Agora eu tô triste, agora eu tô chateado. Não vou mais na igreja. Eu vou abandonar tudo. Tô triste, tô chateado, vou abandonar minha família. Tô triste, tô chateado. Vou abandonar a Deus. Não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. O tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e às vezes a gente pode cansar. Mas nós não devemos cansar de fazer o bem. Nós temos que colocar nossa salvação em prática, como diz a palavra. A palavra de Deus nos diz isso: coloca a tua salvação em prática. Nós somos salvos por Jesus, pela fé que temos nele, pela obra que ele fez a sua obra para nós, por nós, morreu na cruz por nós. Mas ao longo da nossa vida nós temos que colocar essa nossa salvação em prática. Se nós não praticamos o que a palavra de Deus nos diz, é sinal que nós estamos semeando para a carne, não semeando para o Espírito. E se isso está acontecendo, alguma coisa de errado há. Será que estamos salvos de fato? Será que estamos vivendo como salvos? Algo a se pensar. Estamos vivendo como quem ama Jesus? É algo a se pensar. Estamos cansados de fazer o bem? Desistimos. Desistimos de participar das reuniões, desistimos de amar, de orar, de ler a palavra, de fazermos o nosso melhor no nosso dia a dia, desistimos de sermos éticos com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso trabalho. Será que nós estamos nos relacionando com o tempo de uma forma antiética, segundo os padrões bíblicos? Será que nós estamos nos relacionando com o tempo semeando para a carne e não para o Espírito? É algo que nós devemos refletir nessa noite sobre as nossas vidas. Pois no tempo próprio nós iremos colher o que nós temos plantado, o que nós temos semeado. Não nos cansemos de fazer o bem. Iremos colher isso, se não desanimarmos. Há uma eternidade para todos nós. Há coisas eternas já nessa terra para colhermos. Coisas que vêm diretamente do coração do Senhor. Coisas que vêm diretamente do céu para nós. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens falado conosco nessa noite, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, Deus. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Senhor, que nessa noite, após o término dessa pregação, nós não venhamos a sair desse momento, Senhor Deus, conforme entramos, mas venhamos a sair desse momento mais próximos de Ti, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nos ensina a usarmos o nosso tempo por bem, organizarmos o nosso tempo, como nós falamos aqui nessa noite, Senhor Deus.
nos ensina, Senhor Deus, a lidarmos bem com o tempo, Senhor Deus, a entendermos os momentos, Senhor Deus, que nós temos, Senhor, a nos relacionarmos bem biblicamente com o tempo, Senhor Deus, a utilizarmos o nosso tempo para semearmos coisas boas e úteis, Senhor Deus, aproveitarmos o nosso tempo para refletirmos sobre a nossa vida, Senhor Deus, e para nos arrependermos, sim, pois hoje é tempo oportuno para isso, Senhor. Que nós venhamos a entender isso, que nós venhamos aproveitar o tempo para pregar a Tua palavra, Senhor Deus, que nós venhamos aproveitar o tempo, Senhor Deus, para fazermos o bem e darmos exemplos, Senhor. Sim, que nós não nos cansemos de fazermos o bem, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos acolher aquilo que Tu tens para nós. Senhor, já frutos dessa eternidade aqui na terra, mas também colhermos para a vida eterna, Senhor Deus, contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, também quero orar. Se por acaso, Senhor Deus, alguém está afastado de Ti ou não te conhece. E eu quero que você, nessa noite, você faça uma oração comigo aqui e diga: Senhor Jesus, eu te convido. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Reorganiza as coisas dentro de mim. Reorganiza as minhas ideias para que eu possa aprender a lidar com o tempo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que a minha vida venha a ser reorganizada, as minhas ações ao longo do tempo venham a ser reorganizadas, Senhor. Para que eu venha semear para o Espírito e não para a carne, para a Tua glória e não para a minha, Senhor. Para que eu possa colocar a minha salvação em prática, Senhor. Aquilo que Tu me deste de graça, que eu possa viver para a Tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, que o Senhor, a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós e que nós venhamos a entender cada momento do tempo de Deus para nós, do nosso tempo na terra, que nós, ao longo desse tempo, possamos viver para a honra e glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Fique com Deus. Amém.